Nesse vídeo a gente vai conversar sobre estequiometria. Eu sei que essa palavra pode parecer um pouco assustadora, mas na verdade é um conceito muito simples em química. Vamos começar com uma analogia. Vamos supor que eu quero cozinhar 15 coxinhas. Eu olho uma receita na internet e ela me diz que eu preciso de 1 copo de leite, 2 xícaras de farinha e 5 pitadas de sal. Só que eu abro minha geladeira e eu só tenho 1/3 de 1 copo de leite. E agora, quantas coxinhas será que eu vou conseguir fazer? E quanto dos outros produtos eu vou precisar? E para esse tipo de problema, a gente pode introduzir a estequiometria, que nada mais nada é que uma série de cálculos que relacionam quantidades em uma reação. Então, quantidades de reagentes, que nesse caso seria o leite, a farinha e o sal, para dos produtos, que nesse caso é a coxinha. Então, agora vamos passar para problemas de química que são bem comuns no vestibular e no Enem. Primeiro, se consumimos 856 gramas de glicose, quantas gramas de gás carbônico serão produzidas? Provavelmente você vai receber uma equação química. E sempre o primeiro passo que você tem que fazer, e muita gente esquece isso, é uma coisa muito fácil de errar, é checar se ela está equilibrada, tá? Como esse não é o foco desse vídeo, eu já vou fazer isso automaticamente pra gente. Segundo passo, calcular massas atômicas. Para fazer isso, você vai precisar da ajuda da sua velha amiga, a tabela periódica. E muita atenção, que você não precisa calcular as massas atômicas para cada substância na sua equação. Você vai perder muito tempo da sua prova fazendo isso. Só faz isso para as substâncias que estão sendo pedidas no problema, tá? Então, nesse caso, vamos começar usando o exemplo do gás carbônico, tá? CO2. Você vai ter que procurar na tabela periódica a massa para cada elemento dessa molécula. Então, vamos lá. Para o carbono, a massa é esse número aqui, tá? E eu vou abreviar, só vou usar 12, mas na sua prova, por favor, use o número completo, tá? E vamos lá. A gente tem para carbono e agora para oxigênio, que é 16 gramas. Só que atenção, a gente está usando 2 átomos de oxigênio, então a gente precisa multiplicar isso por 2. E fazendo essa matemática, né, aqui 32 mais 2 é 44 gramas. Então a gente tem a nossa massa atômica para uma molécula de gás carbônico é 44 gramas. Perfeito. A gente também tem que fazer isso para a glicose, porque é outra substância sendo pedida aqui no problema. Vou fazer isso automaticamente para a gente, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas vocês entenderam o processo. Então agora a gente finalmente vai introduzir estoiquiometria para esse problema. E por que a gente precisa de estoiquiometria? Porque a gente está querendo ir, só pegar minha caneta, a gente está querendo ir de gramas de uma substância para gramas de outra substância. E, infelizmente, a gente não pode só relacionar essas duas em termos de gramas, porque a gente está usando quantidades de moléculas diferentes. Ó, aqui na equação, você está vendo, a gente está usando só uma molécula, tá? Pode ter um aqui na frente, uma molécula de glicose, e a gente está rendendo 6 moléculas de gás carbônico, tá? Então, a gente tem que tomar em consideração essa diferença molecular. E para fazer isso, é muito simples, a gente só tem que usar uma nova unidade chamada mol, M-O-L. Quando você pensa em mol, pensa em molécula. E a mol, ela basicamente faz uma ponte entre gramas de uma substância para gramas de outra substância. Então vamos lá. Aqui na nossa ponte, a gente está começando com glicose de um lado, que é porque isso é o que a gente tem, que está sendo pedido no problema, e a gente quer atravessar essa ponte para chegar a gramas de gás carbônico. Então como que a gente vai fazer isso? Bem, primeiro a gente tem que converter as gramas de glicose para mols de glicose. Tá? Subindo na ponte, fazendo essa ligação, a gente aí pode transferir isso para mols de gás carbônico. E aí, finalmente, de mols de gás carbônico, a gente cria gramas de gás carbônico, que é o que a gente quer, que está sendo pedido no problema. Show! Então, como que a gente faz essa matemática? É muito fácil. Bem, então, primeiro, a gente começa com 856 gramas de glicose, que está sendo dado no problema, e a gente tem que reverter isso para mols. Eu botei gramas de glicose embaixo, porque a beleza disso é que a gente pode
cancelar as gramas, né? Então, porque é como se você estivesse fazendo gramas sobre gramas, você pode cancelar. E a gente termina com mol, que é o que a gente quer. Show! Mas e esse número aqui? Bem, esse número é a massa atômica. E 1 mol de uma substância equivale à massa atômica dessa substância. Então, esse é o jeito que você consegue relacionar gramas com mols. Então, perfeito. Fizemos a primeira etapa. Passamos de gramas para mols. E agora de mols de glicose para mols de gás carbônico. Mesma coisa que a gente fez anteriormente. Botei mols de glicose aqui, vai cancelar. E a gente vai sobrar mols de gás carbônico. E a relação entre esses dois números, ele é dado, né, esse 6/1, ele é dado aqui, na equação, né? Que a gente tem uma molécula de glicose e criamos 6 moléculas de gás carbônico. Show! Você só pega isso da sua reação, perfeito. Agora a gente tem que passar para mols de gás carbônico, né? Que a gente conseguiu cancelar, para gramas de gás carbônico. Show! A gente conseguiu fazer isso, terminamos com a unidade que a gente quer, que está sendo pedida aqui na pergunta. E, novamente, o jeito que eu relacionei isso é que eu botei a massa atômica, tá? Isso aqui é a massa atômica. E aí, a gente conseguiu. Agora é só fazer a matemática, que é muito simples, que é 856 dividido por 180. E é dividido porque está embaixo, tá? Da fração. Então, dividido por 180 multiplicado por 6, porque aqui está em cima, multiplicado por 44. Fazendo essa matemática, você pega esse resultado em gramas de gás carbônico, que é o que a gente quer. Perfeito, conseguimos fazer o problema. Agora vamos passar para outro problema que também é muito comum. Quantas gramas de lítio são necessárias para produzir 9,89 gramas de gás de hidrogênio? Bem, aqui é a mesma coisa. Você vai receber uma equação e você, primeiro passo, qual que é? Sempre checar se ela está balanceada, tá? Já que esse não é o foco do vídeo, de novo, fiz isso automaticamente. Segundo passo, calcular as massas atômicas. Vamos pegar a tabela periódica, olhando a massa de cada elemento que está na sua molécula. E, de novo, não precisa fazer isso para toda substância sendo usada na sua equação, tá? É só o que está sendo pedido no problema. Então, depois que a gente fez isso, não vou repetir esse processo porque o vídeo vai ficar muito longo. Se você tiver dúvida em como calcular a massa atômica, volta para o problema anterior que a gente fez isso antes. E aí, a gente equilibrou a reação, calculou as massas atômicas, vamos finalmente fazer estequiometria. Como que a gente vai fazer isso? Bem, nesse tipo de problema, você pode observar que é um pouquinho diferente que o outro, porque eles estão falando quantas gramas de lítio, que é um reagente, são necessárias para produzir gramas de gás de hidrogênio, tá? Que é um produto. E no outro, a gente lembra que a gente já tinha... É só pegar minha caneta. No outro, a gente tinha aqui... A gente sabia a grama dos reagentes e a gente queria fazer gramas do produto. Isso que era o que a gente não sabia, só que agora é o contrário, né? Agora a gente sabe quantas gramas do produto a gente tem e a gente quer saber quantas gramas do reagente a gente precisa. Mas muito fácil, vamos usar a nossa ponte de novo. O que a gente sabe? A gente sabe que a gente tem 9,89 gramas de gás de hidrogênio. Então, a gente tem que botar o gás de hidrogênio aqui, tá? A gente vai começar com ele, porque é o que a gente sabe. E a gente não sabe quantas gramas de lítio são necessárias. Então, a gente bota ele no outro lado da ponte. Então, a gente vai começar com gramas de gás de hidrogênio e a gente vai converter isso para mols de gás de hidrogênio. E aí, fazendo a ponte, fazendo a ligação para mols de lítio. E, finalmente, chegamos a gramas de lítio, que é o que a gente quer, que está sendo pedido aqui na pergunta. Perfeito. Vamos fazer a matemática. A gente começa com 9,89 gramas de gás de hidrogênio e aí a gente cancela, né? Grama com grama, tá? Novamente, esse 2 é a massa atômica que a gente calculou anteriormente, tá? Para 1 mol. Perfeito. Temos mols, a gente fez essa parte já. Mols de gás de hidrogênio.
E agora a gente vai relacionar as duas substâncias. A gente cancela aqui, mol com mol. E, de novo, essa relação de onde que a gente pega? Da equação, tá? Da equação química. Que, como você pode ver, a gente tem 2 de lítio e apenas 1 de gás de hidrogênio. Então, é daqui que vem esse 2 e 1. Muito bem, conseguimos então cancelar mol de lítio com mol de lítio e a gente acabou com gramas de lítio, que é o que está sendo pedido aqui na pergunta. Perfeito. E lembrando, isso daqui é o quê? Essa quantidade de gramas é a massa atômica que a gente calculou. Perfeito, vamos fazer a matemática, que vai ser 9,89 dividido por 2, porque está no denominador, vezes 2, vezes 6,941, tá? Só isso. Fizemos a matemática, conseguimos. Perfeito. Então, agora que a gente conseguiu fazer 2 exemplos, vamos só resumir. Primeira etapa para fazer estequiometria. Equilibrar a reação, sempre. Segundo, calcular massas atômicas. Só precisa fazer isso das substâncias que estão sendo pedidas no problema, tá? Faz isso usando a tabela periódica. 3. Você tem que fazer a estequiometria e você sempre segue aquele molde que a gente fez da ponte, que é de massa da substância que você tem para mols dessa substância, aí mols da substância A para mols da substância B e aí mol da substância B finalmente para massa da substância B. E é só isso, muito fácil. Eu espero que vocês tenham aprendido como se faz estequiometria nesse vídeo e boa sorte na sua prova.